Graça, paz e alegria do Senhor Jesus, o Cristo, Jesus, o Salvador e Libertador. Glorificado seja o nome do Senhor que nos permite fazer mais um vídeo. E eu quero dizer a você que este vídeo ele tem o intuito de ser uma aula, é um vídeo doutrinário. Então eu vou pedir a você que tenha um pouco de paciência, porque ele vai ficar um pouco longo. Como eu já te disse, esse vídeo é uma aula. E sem medo de errar, esse vídeo ele é para que você possa se salvar. A sua salvação está em jogo através do ensino desse vídeo. E ele também tem um objetivo mais para a comunidade evangélica, porque vai falar de doutrina evangélica e vai falar também das questões que estão envolvendo a comunidade evangélica. Hoje, o título desta aula, desse vídeo aula, é Evangélicos Home Office ou Desigrejados. Eu estou usando o home office porque nesses dias de pandemia, muita gente, por causa da questão do isolamento, claro que home office é fazer tudo em casa, por causa dessa pandemia, muita gente está trabalhando em casa e estão só em casa, no caso, forçadamente, né? Mas o título, repito, Evangélicos Home Office ou Desigrejados. O texto base dessa nossa videoaula está em 1 João, no seu capítulo, 1 João, no capítulo 2, versículos 24 e 26. O apóstolo João, ele vai dar uma exortação sobre justamente essas pessoas que estão, por alguma razão, afastadas da igreja. 1 João 2, 24 e 26 diz assim: quanto a vocês, cuidem para que, naquilo que ouviram desde o princípio, permaneçam em vós. Se é que ouviram desde o princípio, isso permaneça em vós. Vós também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aí olha o que o apóstolo e discípulo do Senhor disse: escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que vos querem enganar. Qual o objetivo dessa videoaula? A ortodoxia. O que é a ortodoxia? O ensino correto. Você precisa ser ensinado corretamente para que, ao ouvir enganadores, você repreenda e você tenha uma solidez de argumentos. O objetivo desta videoaula é o ensino correto, o fortalecimento da sua fé, a conscientização, tá? E a motivação das pessoas que saíram da igreja e querem se reintegrar a ela. Mas também esse vídeo tem um objetivo: combater os irmãos, entre aspas, que saíram da igreja e agora eles estão combatendo as denominações, tá? Digo e repito, esse vídeo aula é mais para a comunidade evangélica. Irmãos, é importante que a gente saiba que, por causa do pecado, onde houver um agrupamento de pessoas, tá? Haverá erros, haverá inveja, haverá interesses egoístas, adultérios, pedofilia, politicagem suja, por causa dos interesses conluios. Sempre vai haver gente ruim. Mas o fato de haver gente ruim em alguns grupos não quer dizer que o grupo todo não presta ou que as instituições todas também não prestam. Nós vivemos em sociedade. O problema de algumas pessoas, que eu vou dizer depois, é que elas querem viver isoladas em si mesmas e dizer que são de Deus. Não pode, não tem como. Isso é antibíblico. Nós somos seres sociáveis. Nós precisamos de relacionamentos e muito mais para as coisas de Deus, tá? Então, as coisas de Deus são e devem ser organizadas. Deus levantou e instituiu Israel, deu uma promessa a Abraão, formalizou a nação de Israel através de Moisés, de todo o Pentateuco, de toda a Torá e de toda a lei, que são as leis morais, as leis civis
e as leis do reino de Deus, certo? Então, como é que uma pessoa quer que as coisas de Deus sejam isoladas e desorganizadas? A nossa fé é uma fé judaico-cristã. Então, nós temos que ter o contexto todo da Bíblia, não podemos isolá-lo, tá? Porque se eu acabo dizendo que uma parte da Bíblia não serve, só serve uma nova, aí eu vou apenas dizer que eu sou rebelde e anarquista, porque como disse o versículo base, eu esqueço das coisas que eu me fui ensinado por uma razão de rebeldia e de anarquia, né? Existe muita coisa assim na internet, mas eu quero dizer um dado. Primeiramente nós vamos para os dados do IBGE. Em 2011 foi feito um levantamento, tá? E o grupo de pessoas que se diziam sem religião eram 6,7%, tá? E houve um dado interessante das pessoas que se diziam evangélicos, evangélicos não praticantes, ou sem vínculos, tá? Ou os desigrejados. Essas pessoas, elas correspondem a 2,9% da população, tá? Muita gente, dá 5,8 milhões de pessoas que não frequentam nenhuma denominação, tá? Só que algumas pessoas na internet, não é o foco, mas eu vou só dizer uma coisa. Tem uma chamada igreja orgânica, que eles saíram das denominações, agora estão em pequenos grupos, e eles dizem que os apóstolos eram desigrejados. Mas só que é um argumento sem noção e sem conhecimento nenhum, um argumento vago. É claro que não tinha igreja em Atos dos Apóstolos, que a igreja estava nascendo. É você dizer, não tinha casa, claro que eles precisavam construir a casa. Então é um argumento sem lógica, sem noção nenhuma. Então não posso dizer que os apóstolos eram desigrejados, que eles mesmos estavam fundando, foi fundado pelo Espírito Santo, a liderança era dos apóstolos e eles começaram a fundar a igreja, porque naquele tempo dos apóstolos só existia sinagogas, tá? Então é um argumento sem noção. O que mais se diz é que um aspecto dessas pessoas que estão fora das denominações, eles definem desigrejados, só que eles colocam uma coisa como depende, tanto faz. Eles relativizam, eles dizem assim, desigrejado é alguém que deixou de frequentar a igreja institucionalizada, templo, mas não se afastou de Cristo. Olha mesmo. Desigrejado não é desviado. Desviado é aquele que se afastou de Cristo. É alguém que se afastou da instituição, livre e espontânea, porém não se afastou de Cristo. Aí diz mais, desigrejado é alguém que mantém a comunhão com Cristo, mas que não tem vínculo com a igreja e instituição, qualquer que seja. Veja só, para as pessoas que saíram das denominações, eu vou dar só um exemplo. Assembleia de Deus, batistas, congregacionais e tem outras tradicionais também, que a gente não precisa dar a lista completa. Eles saem das instituições, das igrejas, aí eles começam a dizer que o fato de eles não estar ligados mais a essas igrejas denominacionais, só você dizer que tem Jesus no coração é o suficiente, não importa se você está ligado à igreja ou se não está. Você seja crente home office ou evangélico home office, dizer que eu tenho Jesus no coração é o suficiente. Tanto faz, eu tá ou não tá. Gente, isso é relativismo filosófico. A filosofia ateísta é que ela diz que você não deve satisfação a ninguém, que você não deve estar sob a autoridade de ninguém e que você leva a vida do jeito que você deve. Só basta você declarar que é de bem. Assim é fácil demais. Todo mundo, não, aí chega você conversa com um bebê, não, tem Jesus no coração? Tem, eu já conversei com dois. E aí, Jesus, não, eu tenho Jesus no meu coração. Bebo, drogado, coisado, e aí? Assim é fácil demais. Aí quem é você para dizer que ele não tem? Agora, só que ele diz que tem Jesus no coração, mas leva a vida dele de todo jeito. Sem estar sob autoridade de ninguém, sem estar sob responsabilidade de ninguém. Quem tem esse tipo de mentalidade, simplesmente ele é rebelde, é profano e anarquista. Tá? Agora, de fato, o que seriam desigrejados? Gente, desigrejado é um termo técnico para dizer às pessoas que não estão frequentando os templos. Digo e repito, os templos evangélicos. Tá? Esses são os desigrejados. Ou crentes home office, quer dizer, eles estão apenas em casa. Certo? Então vamos lá à definição correta do que seria um desigrejado. São pessoas que frequentavam uma igreja cristã evangélica, iam às reuniões do templo, mas por alguma razão,
ou por culpa delas mesmas, ou por escândalo da liderança, ou por algum motivo, ou somatório das duas coisas, elas se afastaram, né? Elas deixaram de ir para o templo, né? E deixaram de ir para o templo e dessa forma se afastaram da casa do Senhor. É importante dizer que nós somos a igreja do Senhor. Mateus 18, 19 diz que se 2 ou 3 estão reunidos, ele se faz presente. Mas vamos refletir, irmão. Sabe o que é que falta muito? Chega em casa, chega aqui a gente. Sabe o que é que falta? Discernimento. A Bíblia diz que Deus tem muitos dons. E 2 deles, que são sabedoria e discernimento. A gente precisa para viver uma vida de forma equilibrada. Por que eu quero dizer isso? Porque é o seguinte, tem denominações, agora eu falo de denominações evangélicas, que acham que você não pode nada. Não, se você der uma risada alta, você está pecando, está na carne. Não, você não pode assistir nada, você não pode assistir um filme. Então tem umas que não acham que não pode nada. Tem outras que acham que pode tudo, né? Isso não procede, tá? E tem outras pessoas que acham que só o fato de estar na igreja, eu bati um ponto, como bati um ponto no cartão e depois vai para casa, isso é ser um cristão, isso é ser um servo de Deus. Não, isso foi o que Jesus combateu, os fariseus. E outros estão achando que dizer que tem Deus no coração, só basta dizer que tem Deus no coração, tá tudo bem. E deixa a vida me levar. O problema é justamente essa falta de equilíbrio. Não pode nada, ou pode tudo, ou só basta dizer que estou sem autoridade, sem dar satisfação. Então, esse extremismo, né, que a Bíblia até combate, ele é nocivo demais. E as pessoas ficam sem discernimento. Então, não se pode ser o libera geral, e não se pode ser aquele que não pode nada, tá? A Bíblia diz, todas as coisas, elas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, é de âmbito geral, se a gente pegar esse versículo, quer dizer, eu não posso colocar fardos demais nas pessoas, nem tampouco eu posso dizer que elas podem fazer tudo. Ela pode até fazer, mas para ser de Deus não é permitido, tá? Veja só o que a Bíblia fala sobre equilíbrio nas ações. Eclesiastes 6, 16 e 18 diz assim: não seja excessivamente ou demasiadamente justo ou sábio, porque te destrói. Não seja ímpio ou seja tolo, porque morrerás antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir uma mão da outra, porque quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Tá? Veja só, a questão de algumas pessoas, de alguns, não são todos os desigrejados, não são todos. Um grupo de desigrejados, eles acham que em casa eles são crentes, como diz, crente home office. Não, eu tenho que ir em casa, sou do bem, tenho Deus no coração e está tudo resolvido. Só que a Bíblia diz, quem se isola, não faz parte de uma comunidade, não faz parte do meio social, ele é insensato. Veja só o que é que diz Provérbios 18:1. Quem se isola busca seus interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Isso é NVI. A revista e Fiel diz assim: buscar satisfazer seu próprio desejo é aquele que se isola, e ele se insurge em falta de sabedoria. Romanos 14:7 é bem claro. Nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Então qual é o princípio que Jesus sempre disse? Comunhão, unidade. As coisas de Deus, eu não sou crente só para minha família. Porque existe na Bíblia uma coisa chamada fraternidade. Fraternidade é irmandade. Não existe irmandade eu dentro de casa isolado. Entendeu? Isso é engano. É antibíblico. 2 Pedro 1,5,8 fala da questão da fraternidade. Só existe fraternidade cristã eu tendo comunhão com as pessoas lá fora, tá? Isolado é rebeldia, isolado é justamente insubordinação. Irmãos, eu quero falar de 2 tipos de pessoas que são desigrejadas, ou evangélicos home office, são aquelas pessoas que estão em casa.
São as pessoas que mantêm a esperança de congregar, de que, repito, por alguma razão, eles sabem e Deus sabe, eles estão afastados dos cultos, do culto de doutrina, da escola bíblica, por alguma razão eles estão afastados da casa do Senhor. Aquela ovelha que se desgarrou, tinha as 99, mas uma se desgarrou, é essa ovelha que vai voltar por aprisco. É o filho pródigo que se afastou num determinado aspecto, mas voltou para a casa do pai. São pessoas que têm a consciência de que há uma necessidade de voltar à comunhão na casa do Senhor, certo? Esse é o primeiro tipo de irmãos. Esses são irmãos piedosos, sim, certo? Que têm consciência e que certamente estão esperando em Deus, buscando forças e irão voltar. Mas infelizmente tem os irmãos rebeldes que estão combatendo as denominações, como se eles fossem perfeitos, estão combatendo as denominações, e o pior de tudo, eles estão desmotivando ou incentivando as pessoas que estão nas denominações, estão nas igrejas, a saírem das igrejas, porque ele está em seu aspecto rebelde, está em seu aspecto profano e quer arrastar outras pessoas. Esses são anarquistas e são enganadores, tá? O grande problema deles é que eles não querem ter submissão, certo? Então essas pessoas são corrompedores. Meu irmão, essa videoaula é para que você, quando escutar essas pessoas dizendo que eu sou crente em casa, sou evangélico em casa, eu não preciso de ordem, de não estar sob autoridade, é como se tivesse Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem. São corrompedores, tá? São insubordinados. Tito 1:10 diz assim: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores. E certo, não passam de faladores e enganadores. E o texto básico que a gente diz, que o próprio apóstolo disse o seguinte: permaneça no que ouviste desde o princípio. Quando a gente se converte e entra numa comunidade evangélica, nós somos doutrinados, a gente faz escola bíblica, a gente escuta, ele diz, permaneçam. Se a gente permanece na verdade, se a gente permanece no que foi ensinado, é porque Deus está por nós, certo? E a gente está sobre autoridades. Vamos refletir o seguinte, na prática, todas as áreas de nossas vidas têm liderança. Todas as áreas de nossas vidas nós estamos debaixo de alguma autoridade. Nós temos deveres e obrigações, tá? Deveres e obrigações. A instituição mais sagrada abaixo de Jesus é a família. E a família tem chefe, seja uma mulher ou seja um homem. Tem chefe de casa. As casas não são de todo jeito, tem ordem. Entendeu? Aí vem um insubordinado, vem um rebelde dizer que as coisas de Deus você não precisa de liderança. Cada um faça o seu. Isso é relativismo filosófico. Isso é engano do inimigo. Cada um faça o seu. Só basta dizer que tem o Deus no coração, fique em casa, faça do meu jeito, vou viver a minha vida. Não, só basta dizer que tem Deus sem compromisso, sem estar sobre a autoridade, como se a gente vivesse sem autoridade. Como eu digo, nós vivemos em sociedade e nós temos que dar satisfação dos nossos atos. Aí eles têm uns argumentos dizendo, não, eu tenho o Espírito Santo, vive com a graça. Não, irmão, não tem não. Você já viu o Espírito Santo de Deus isolar as pessoas em casa? O Espírito Santo de Deus, Jesus disse, ide. Ide é para você sair, pregar e trazer as pessoas para a comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam unidos. Então, o insubordinado tem que dizer que viva isolado. A Bíblia diz que em Romanos 13:1, que nós temos que obedecer às autoridades constitucionais, as autoridades governamentais, que são ímpias, né? Muitas delas são ímpias, não conhecem a palavra de Deus, mas nós temos que obedecer. Aí o rebelde quer que as coisas de Deus sejam de bolo. Cada um faça o seu. Cada um faça do jeito que quer. Não precisa de instituição das coisas de Deus. Isso é engano do inimigo, tá? Agora eu quero deixar bem claro. Como eu disse no começo, onde estiver um grupo de pessoas vai ter gente ruim. Existe falso profeta na comunidade evangélica, está cheio. Está cheio de adúlteros,
Tá cheio de pedófilo, tá cheio de ganancioso, tá cheio de mulher de todo jeito, de homem de todo jeito, pilantra, cada casado que tem amante, tá cheio, entendeu? Tô falando da comunidade evangélica, tô falando da politicagem. As igrejas não têm democracia, a maioria delas, eu tô falando no geral, tá? Existe uma politicagem onde a liderança, quando ela quer fazer uma coisa, aí diz que tem uma assembleia, né? A Assembleia Soberana não é soberana, é só balela, não existe democracia na maioria das igrejas evangélicas. Se o pastor tem um interesse, ele pega, aí faz aquele conluiozinho, aí aprova as coisas que eles querem. Quem for contra, ele vai ficar escanteado. Tem muita inveja, irmão. Tem muita inveja no meio evangélico. Como eu disse, onde está um grupo de pessoas tem erros. Mas o fato de ter gente ruim não exclui as pessoas boas. É tipo um exemplo. Tem médicos que não prestam. Mas o fato de ter médico que não presta não exclui a boa comunidade de médicos, nem exclui a instituição que os defende. Tem havido advogado pilantra, caba safado e ruim. Mas isso não exclui os bons profissionais. Então é uma ideia justamente que o inimigo coloca. Então eu coloco tudo na farinha do mesmo saco. Não é assim. A gente já ouviu dizer que existem ovelhas negras, né? Ah, a família tem ovelha negra na família. Uma ou duas, três ou uma só. Mas o fato de ter uma pessoa sendo ovelha negra não vai excluir a bondade dos outros não, irmão. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Sempre tem. Tem pastores de bom caráter. Tem pastores piedosos, homens tementes a Deus. Tem mulheres santas. Tem mulheres tementes a Deus. Tem missionários que se dedicam, que doam a sua vida. São pessoas piedosas. Então, uma coisa não exclui a outra. Tem escândalo? Tem. Tem sim. Parece que não tem. Mas é a instituição onde Deus determinou que as pessoas irão se salvar. Se a gente olhar o livro de Lucas, tá? No livro de Lucas, ele fala justamente da ordenação. Se você vê Lucas e Atos, quando ele fala de Lucas, ele diz que fez um relato organizado. Fez um relato ordenado, porque Deus é um Deus organizado, tá? Então, se você lê em Lucas, eu quero ler aqui a passagem, tá? Lucas 1, de 1 a 4, diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato de fatos que se cumpriram entre vós, conforme foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra, oculares do ministério de Jesus. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever um relato ordenado, excelentíssimo Teófilo, para que tenha certeza das coisas que foram ensinadas, tá? Então, Deus é um Deus organizado, Ele gosta das coisas organizadas, desde que fundou Israel até hoje com os apóstolos eram líderes. Agora eu quero dizer outra coisa. Um dos argumentos dos desigrejados, rebeldes, profanos e anarquistas é que eles dizem que a gente está na graça, a gente está na era da graça e a gente não pode obedecer à lei. A lei foi abolida, só que eles esquecem do que Jesus disse em Mateus. Mateus, se não me engano, 5,17, que o Senhor disse que Ele não veio abolir a lei, Ele veio cumprir a lei. A lei, o que foi tirada da lei? Foi tirado o sacrifício. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisa mais matar cordeiro. E foi tirada a circuncisão. A circuncisão agora é pela fé no coração. Entendeu? O restante, a lei moral, a lei civil, a lei do reino para os relacionamentos se mantém. O decálogo se mantém. Eu vou dizer, quando o jovem rico foi atrás de Jesus, aí ele disse: bom mestre, o que é que eu posso fazer de vida eterna? Aí o Senhor Jesus, ele citou o decálogo: não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, tá? Aí o jovem rico disse assim: isso aí eu cumpro todos os dias. O Senhor citou a lei. Mas aí depois tem aquela questão, a renúncia, para você me seguir, você tem que renunciar. Tudo bem, tá lá seguindo, mas agora você precisa de algo mais, que é renunciar. Então eu vou botar por terra agora o argumento dos rebeldes, dizendo que a gente não pode mais viver pela lei, mas a gente vive pela graça. Jesus instruiu o leproso a obedecer à lei. Jesus, o meu Senhor, Deus e Salvador, instruiu o leproso a seguir a lei. Veja só.
Lucas 5, 12, 14. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus, ele ordenou, disse: não conte isto a ninguém. Vai mostrar-se ao sacerdote, olha só, e ofereça a sua purificação, os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Lucas 5, 12, 14. Eu desafio qualquer desigrejado rebelde no Brasil a dizer que Jesus não citou a lei. Eu desafio, porque está bem claro, nós vivemos na graça, mas a lei moral e espiritual da Bíblia toda tem valor para nós. Está aqui bem claro. Jesus poderia dizer: não, eu cheguei, eu sou a nova aliança. Ele tinha autoridade para dizer isso. Não precisa mais ir para o sacerdote. Só que ele instruiu o leproso que se curava a seguir a lei de Moisés. Porque quando o leproso estava curado, ele teria que se mostrar lá. Ele ia mostrar, o sacerdote analisava. Se tivesse tudo ok, liberava. Então Jesus instruiu lá a cumprir a lei. Então esses rebeldes, frustrados, anarquistas, estão isolados nas suas casas, com o coração endurecido, aí querem dizer às pessoas que saiam da igreja. Se ele quer ficar isolado, é problema dele, tá? Eu quero dizer, irmãos, deixar aqui Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, exorta uns aos outros, e enquanto eles vai se aproximando do dia, quer dizer, do dia do Senhor. Eu quero dizer o seguinte, irmãos. Quero finalizar. As coisas de Deus não podem ser desorganizadas. Nós vivemos debaixo de autoridades. Primeiramente na família, com pai e mãe. Nós vivemos sobre autoridade. Vai viver na sociedade, você está debaixo de autoridades. Aí chega um rebelde, anarquista e profano. Quer dizer que as coisas de Deus não têm nenhuma autoridade. Os apóstolos foram autoridades de Deus. Quando foi para escolher Matias, porque Judas se suicidou, eram 12, para completar o 13º, 12, e também, claro que Paulo, mas para escolher o substituto de Judas, se reuniu os apóstolos e eles, por sorteio, decidiram e se escolheu Matias. Eles não pegaram assim e dizer: não, olha, vem cá, tu acredita em Jesus, tu acredita. Vem cá, escolhe aí qualquer um. Escolhe aqui qualquer um e bota aí Matias, bota aí qualquer um que tu acha. Só para dizer que ele acredita em Jesus, tá bom demais. Tanto faz como tanto fez. Não, não é assim não. A pessoa que tem esse pensamento, que ele gosta de anarquia, tá? Ele gosta de anarquia, não conhece a Bíblia e ainda mais incentivando, pecando, querendo fazer contendas entre os irmãos, querendo se tirar. Está repreendido em nome de Jesus, porque eu desafio eles contrariar esse vídeo. Eles não conhecem a Bíblia, estão com seus argumentos egoístas e rebeldes, tá certo? 1 Coríntios 14, 33 diz assim: porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Nosso Deus não é Deus de desordem, nós estamos sob a autoridade. Claro, se a autoridade está com problema, se deu escândalo na igreja, vá para outra, tá? Procure o Senhor. 2 Crônicas 7, 14, 16, no versículo 16, a oração de Salomão, quando ele terminou o templo, o Senhor disse que escutaria a oração daquele lugar para sempre. Para sempre. Então o desigrejado ele vai ter que dizer que Deus estava mentindo. Vá lá em 2 Crônicas 7, do 14 a 16. Deus disse que a oração que escutasse lá era para sempre. Entendeu? Para sempre. É por isso que o Senhor Jesus, quando está no templo, tira os cambistas e diz: aqui é a casa de oração, casa do meu Pai. Citando Isaías 51, 6, que diz: a minha casa será chamada casa de oração. Jesus vivia no templo, Jesus ensinava no templo, quase todos os dias estavam no templo, ensinando e citando tanto a lei de Moisés e citando a necessidade de se estar e de mudança. Digo, repito, existe muita gente ruim, existe liderança ruim, existe politicagem, existe adulto, existe pedófilo, infelizmente, na comunidade, mas tem muita gente de bom caráter, tem muita gente decente,
muita gente piedosa. Eu vou citar aqui Isabel e Zacarias. Aí vem um desigrejado rebelde dizer que não é para estar no templo, nem é para obedecer à autoridade. Em Lucas 1, 5 e 6, eu vou ler aqui Lucas 1, 5 e 6. Veja o relato da palavra de Deus sobre um sacerdote, tá? Lucas 1, 5 e 6, sobre o sacerdote Zacarias. Diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Ele pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Abraão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Gente, isso é um relato do Novo Testamento, do Novo Testamento, aqui ó. A gente está na era da graça, além da Bíblia, aqui um relato de um apóstolo, uma liderança levantada por Deus, dando um relato sobre um sacerdote, sobre sua esposa, que estavam servindo no templo e eram piedosos, o testemunho de Deus. Aí vem um insensato, rebelde e desigrejado rebelde dizer que você fique isolado. Irmãos, Deus não abre mão dos seus princípios, e um princípio é estar debaixo de autoridade, tá? E certamente, estando debaixo dessa autoridade, você ter o discernimento de ser submisso nessa questão, quando as autoridades são sérias, quando as autoridades estão desacordadas. E outro princípio, o princípio da comunhão com o irmão. O Senhor Jesus disse o seguinte, João 13:35, vós sereis conhecidos como os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Eu não posso amar meu irmão só tendo o amor da casa, não. Eu tenho que sair, eu tenho que ter comunhão, até mesmo para dar testemunho. Eu não posso ser discípulo de Jesus isolado na minha casa. Irmãos, aqui eu quero encerrar dizendo que o fato não é o fato de idolatrar, de dizer, se tiver errado, a gente diz que está errado. Agora, com respeito, com respeito às autoridades, se não está dando certo na igreja, vá para outra. Ore, peça a Deus a direção, vá pedindo discernimento. Senhor, eu já passei por 4 denominações, saí na paz do Senhor. Hoje vou em todas elas, falo com a liderança e olhe que muitas delas não estavam muito coerentes não, tá? Hoje eu faço parte da primeira igreja batista de Valentina, Bispo Enés, Bispa Simone, pessoas piedosas, gente de bem, gente de bom caráter, entendeu? Então que segue a linha do Senhor e eu estou debaixo de autoridade. Sair das denominações, sair em paz. Tinha erros? Tinha, mas não me cabe. Quando não dá certo no canto, você vai para o outro. Mas deixar de congregar e além do mais ficar se rebelando é laço do inimigo. E sua salvação está em jogo. Então viva em paz, vá aos cultos, vá para a escola bíblica, vá para o culto de doutrina, vá para as células, as igrejas que têm célula, entrem em comunhão, não seja uma brasa fora da fogueira. Tá? E a gente vai pedindo a Deus graça, sabedoria e discernimento para a gente seguir de forma piedosa. Não seja um evangélico home office. Não venha com esse engano de dizer que você, eu tenho Deus no coração o suficiente. Engano do inimigo, tá? Deus abençoe você. Irmão, combata esses irmãos que querem desmotivar você a sair da igreja. Não saia, não deixe de congregar, porque está em jogo a sua salvação. A sua salvação. E eu digo mais, está aberto para qualquer pessoa do Brasil me contestar, tá? Me contestar. Jesus citou a lei, Jesus citava as leis, Jesus estava no templo, quase que diariamente, porque obviamente ele ia pregar em outras regiões, mas sempre estava ensinando. Tá bom? Deus abençoe. Mais uma vez peço paciência, porque o vídeo é um vídeo aula, é um ensinamento, e esse ensinamento vai solidificar a sua fé. Peço que compartilhem esse vídeo, compartilhem o máximo que puderem, tá? Se inscrevam no meu canal e peça para as famílias se inscrever, porque ajuda o canal a divulgar a verdade, tá? A alertar mesmo, a dar consciência e o ensino correto. Deixe um like, ative o sino, compartilhe. E se tiver alguma dúvida, comente.
Deus abençoe em nome de Jesus.